eu posso ter o n igual a 2, como eu posso ter o n igual a 3, como eu posso ter o n igual a 4. O processo é o mesmo. O que vai acontecer aqui? Quando a gente tem uma derivada, aliás, uma derivada não. Quando a gente tem o n igual a 2, significa que a minha função z, que é igual a f de xy, duas variáveis. Se o meu n for 3, eu tenho 3 variáveis. N4, eu tenho 4 variáveis. E assim sucessivamente, tá? Então, o problema vai estar aqui, ó. O n, ele vai indicando as minhas variáveis que eu tenho, né? Então, uma função, ela é dada por um sistema de equações, é minha equação x e y, ou seja, as minhas variáveis da minha função z aqui, x e y, elas vão ser dadas em função de outras variáveis. No caso aqui, SR, por exemplo, pode ser T e H, tá? Não, são duas variáveis ou três variáveis diferentes do x e do y e do z que a gente já foi dado aqui no início do problema. E aí eu tenho isso, o x e y, se for x, y, z, vai me fornecer um sistema de equações. E aí eu vou precisar saber derivar esse sistema de equações. Como que eu faço, né? Como que eu trabalho com esse sistema de equações aqui? Quando a gente vai fazer a derivada, para que eu obtenha a derivada da minha função original que eu quero aqui. Tá? Então, no caso, quando eu tenho duas variáveis, né, meu n for igual a 2, então eu tenho x e tenho y. São duas funções que vai me dar um sistema. A derivada de z, né, em relação a t aqui, que é a minha variável do meu sistema de equações, vai ser, eu vou fazer a derivada de z em relação a x, vai multiplicar a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Olha uma coisa muito legal que dá para vocês perceberem aqui, ó. Nessa diagonal, aqui, olha, eu tenho uma, vamos supor que eu enxergo isso daqui uma matriz 4x4, 2x2. Então, eu tenho 4 elementos. Na diagonal secundária, eu tenho a derivada de x e, quando eu estou trabalhando aqui também, em relação a x. Aqui é a mesma coisa, em y. Se eu tiver uma terceira aqui, que seja em z, eu vou ter o z na diagonal. Isso ajuda o quê? Eu enxergar que eu estou colocando as derivadas no seu lugar correto. E sempre depois eu vou ter a função sobre, na diagonal principal, eu vou ter a função e a variável que eu quero o resultado final. Função e a variável que eu quero o resultado final, que é em relação a t. E esse processo eu só vou ampliar mais aqui, se for em 3 variáveis, se for 4, se for 5. Só para vocês verem o que eu estou falando, eu coloquei aqui um exemplo com N3. Então, eu tenho x, y, z, as três em t. Então, eu vou fazer, olha, a derivada de w em relação a x, mais x vezes x, derivada de x em relação a t, mais w em relação a y, derivada de y em relação a t, mais w em relação a z, derivada de z em relação a t. Então, olha, as variáveis x, variável y, variável z diagonal secundária. A função vezes a derivada a variável que eu quero no final, na diagonal principal, em todas elas. Isso, no final, a hora que eu fizer, eu vou cancelar algumas variáveis, né? Vamos por x, y, z provavelmente não vai existir mais, porque eles são minhas funções, né? X, y, z são minhas funções em t. Então, a hora que eu fizer a derivada dessas funções aqui, que todas elas estão na mesma variável, eu vou chegar ao resultado final com a variável que eu desejo, tá? Que no caso aqui, eu vou ter, eu quero a derivada da função w em relação a t. Então, é isso que a gente vai chegar no final, tá? E aqui, agora a gente vai fazer um exercício para vocês entenderem tudo isso que eu expliquei. Porque ficaria fica, né, muito mais fácil com a explicação. Então, aqui eu quero a derivada de w, né, em relação a t. W, ele é uma função que está lá em x, y, z. Ou seja, eu tenho meu n aqui igual a 3. X, y, z. Aí eu tenho
a função x, eu tenho a função y e tenho a função z, que vai me dar um sistema de equações. Se eu quiser escrever como um sistema, eu vou fazer isso daqui, ó. T ao quadrado, y igual a t, z igual a t à quarta. Aqui eu tenho um sistema com as três funções. Então, o que eu preciso? Se eu olhar nessa aqui, na minha equaçãozinha aqui, da regra da cadeia, o que eu tenho? Derivada de z em relação a t, que é o que eu quero. Derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a t. Derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a t. Mas eu tenho 3, então eu vou lá e vou colocar o quê? A derivada de z em relação, no caso aqui, né, seria uma outra, como eu tinha colocado aqui no anterior. Eu precisaria estar colocando aqui, trocando o z por w, né, mas se não, ficaria isso daqui. Seguindo a mesma notação. Mas como aqui eu não tenho minha função aqui, ele é w, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por w. O meu z aqui, ele vai dar função, ele vai ser w. Então, aí ele fica exatamente com o que a gente tem. Mas como ele é genérico, é uma equação genérica, não importa as variáveis que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui, eu já defini que eu tenho, primeiro, N3. A minha aqui eu já consegui enxergar o meu sistema de funções. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou seguir essa equaçãozinha aqui, tá? Essa equação que eu vou estar seguindo. Então, o que eu preciso derivar? Segundo, eu preciso fazer a derivada de w em relação a x. Quem é w? X vezes y vezes z. A hora que eu derivo em relação a x, o y e o z é constante. Então, qual que é a derivada de w em relação a x? Eu tenho y, z, que multiplica a variável x, z, y, z, isso mesmo. Aí, o que eu preciso para completar essa parte aqui, ó, que eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de parte 2, aqui eu vou chamar de parte 3, tá? E essa daqui ficou a 1. Deixa eu colocar em vermelhinho para dar destaque para vocês. Aqui, ó, ficou a parte 1. Aqui a parte 2. Aqui a parte 3, tá? Então, eu tenho a derivada agora, vai ser a derivada de x. Só que aí ele já não é mais parciais, tá? A derivada de x, ela é uma derivada simples, porque eu só tenho uma variável. Em relação a t. Ó, meu x tá aqui, ó. Posso enxergar ele aqui ou aqui, tanto faz. Eu tenho x é igual a t ao quadrado. A hora que eu derivo x em relação a t, vai ficar quem? 2t. Bom, então o item 1 aqui zerou. Agora, o terceiro passo aqui vamos colocar, eu vou colocar a derivada 1, aqui a derivada item 2, tá? Que é essa daqui. Eu preciso fazer a derivada de w em relação a y. Eu volto aqui na minha função w. A minha função é x, y, z. A hora que eu derivo em relação a w, x, z. Vai ficar x, z. Aí eu tenho que fazer a derivada da função y em relação a t. Só que agora lembrando que é uma variável simples, uma derivada simples. Como meu y é igual a t, a derivada é 1. Isso mesmo. Agora, eu vou para o quarto passo, que no caso, eu vou fazer a derivada da terceira parte da minha regra da cadeia, que vai ser a derivada de w. Deixa eu só colocar um pouquinho mais baixo aqui. Então, o terceiro item da regra da cadeia, eu vou fazer a derivada de w em relação a z, que é
xy. Aí depois eu vou fazer a derivada de z em relação a t, que é simples, né, ó. Vai ficar 4t ao cubo. Isso. 4t ao cubo. O que eu fiz? Eu já fiz as 3 derivadas que eu preciso para colocar na regra da cadeia. E aí, agora, o quinto passo é eu ir lá e montar a regra da cadeia. Então, a derivada de W em relação a T vai ser YZ vezes 2T mais XZ vezes 1, que é a hora que está na segunda parte. Agora vamos para a terceira, mais XY vezes 4t ao cubo. Bom, ali a gente colocou tudo ele na equaçãozinha. Como eu quero a derivada da função w em relação a t, o que acontece? Eu não posso ter nem y, nem z, nem x na minha equação, na minha função. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, eu preciso fazer a substituição do y e do z pela função x, y, z que eu tenho lá de original. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou substituir y é t. Z ele é t à quarta. Aí eu tenho o 2t, que é da derivada, que esse daí a gente não mexe. Mais. Eu tenho x. O x é t ao quadrado. O z é t à quarta. Aqui eu coloquei mais, gente, então vamos corrigir aqui, que aqui não é mais, tá? Aqui é multiplicação. Vamos fazer essa correção aqui, tá? Foi um lapso, desculpe. Vezes 1 mais... Eu tenho x é t ao quadrado, vezes o y, que é t, vezes 4t ao cubo. O que eu vou fazer aqui no primeiro ponto? Primeiro momento aqui, eu vou multiplicar. Fazer essa multiplicação. Eu tenho 2 aqui, eu tenho t que multiplica t à quarta, que multiplica t. Então, quando a gente usando lá a potência, eu tenho a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho um que eles são timidozinho, tá escondidinho, ele não aparece, mas ele é 1. Então, eu vou somar 4 mais 1 mais 1, vai dar 6. Vou fazer a mesma coisa no segundo termo. Só que aqui quem multiplica é 1, então eu não preciso escrever esse 1 aqui, apesar de eu saber que ele tá ali. Depois eu tenho aqui, olha, eu conservo a base, que é t ao quadrado vezes t à quarta, e somo os expoentes. Vai dar 6 também. Mas, aqui eu tenho, olha, t4, que ele é uma constante, então ele não vai mudar. Eu vou conservar a base, que é t, e somar os expoentes. Aqui eu tenho um 1zinho, que ele é tímido. Então, eu tenho 2 mais 1 mais 3, também vai dar 6. Então, aqui, o que basta agora eu fazer? Somar. Eu tenho 2 mais 1, que tá aqui escondidinho, mais 4. 2 mais 1 mais 4 vai dar quanto? Todos eles, ó, tá em termo de t à sexta. Vezes t à quarta. Vezes t vai dar quanto? Potências. Conserva a base e multiplica o expoente. E soma o expoente, eu não multiplico. Deu 7 t à sexta. Lembrando que eu tô querendo, olha, desde lá do enunciado, a derivada de w, que é da minha função w, em relação à variável t. A minha função w, ela é x, y, z.
Porém, no final tem que ficar só em t. O t é as variáveis da função x, da função y, da função z. Todos eles são em t. Então, a hora que eu acho a derivada da minha função w em relação a t, através da minha equaçãozinha aqui da regra da cadeia, para lembrar que aqui meu expoente é 1. Ele não está ali, mas a gente não escreve, mas ele é 1. Então, eu preciso somar 4, eu vou somar 1 aqui, vai dar 5. Eu vou somar esse outro 1 aqui, ele vai dar 6.